gente, tudo bem com vocês? Eu quero contar hoje um pouquinho, relatar o que eu fiz para ajudar o meu marido na hora, né, na hora do trabalho de parto, para preparar ele para esse momento e para deixar ele um pouco mais à parte, já que ele é pai de primeira viagem, né? Então eu queria aqui dividir com vocês. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu levantar um pouquinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês minha barriga. Ui! Ó. Gente, minha barriga parece uma bola de basquete, tá? Tô gravando esse vídeo com 37 semanas e 3 dias. Eu tô hoje um pouquinho mais arrumadinha. Tô até com uma maquiagem. Gente, porque eu tive vontade de fazer? Não. Porque eu tinha umas fotos pra tirar. Isso aqui é base que caiu na minha blusa. E aí eu fiz uma maquiagenzinha assim, mais de leve, eram umas fotos de estúdio, as últimas fotos que a gente vai tirar provavelmente. E aí eu dei uma ajeitada na cara. Mas eu fiz isso hoje de manhã, antes das 8 horas da manhã. Tô gravando esse vídeo, gente, 9 e pouca da noite, tá? A única coisa que eu retoquei foi o batom. Eu retoquei agora pra falar com vocês. Ó, mas tá bem intacta ainda, tá? E é bem de leve. Eu queria uma coisa bem de leve mesmo, pra nem parecer que eu tava maquiada. Se tu não viu ainda meu vídeo, eu tenho um vídeo que eu coloquei, que eu postei aqui com os nossos ensaios, né, de gestante. E foi bem especial porque é uma das únicas coisas que a gente conseguiu fazer realmente, né? A gente teve que adaptar muita coisa. Então a gente tirou bastante foto pra deixar registrado. Bom, gente, chega de enrolar, né? Tô enrolando. Pra quem não conhece um pouquinho a minha história, eu sou mãe de segunda viagem. Eu tenho um filho que vai fazer 18 anos esse ano. E ele é fruto do meu primeiro casamento. Eu casei muito novinha, tive ele. E aí depois me separei e tal. Fiquei alguns anos sozinha, depois casei de novo. E agora já tô casada, já fez, né, 6 anos. A gente tá junto já há 7 anos. E agora eu estou esperando, então, o meu segundo filho e o nosso primeiro filho, né, meu e do meu esposo. Gente, assim, embora esteja sendo uma gravidez muito diferente, assim, em todos os sentidos, assim, ó, mas é todos, tá? Começando que é uma menina, eu tenho um menino, e assim, tudo é diferente, tá? O relacionamento que eu tenho com meu marido, a minha cabeça, o meu organismo, as dores, tudo é diferente. Embora seja tudo diferente, eu sinto que eu tenho já experiência, porque eu já tive um filho. Meu marido não. Meu marido, ele é pai de primeira viagem, ele é muito ansioso, ele é muito neurótico. Não sei se o marido de vocês também, assim, ele é mais preocupado com a questão financeira, ele fica angustiado. Tem coisas, assim, que não adianta ficar falando pra ele, que não é que, assim, que ele fica pensando igual. Então, assim, eu fiz algumas coisas para ajudar ele a se preparar para esse momento e principalmente para deixar ele preparado para poder me auxiliar. Porque assim, ó, na gravidez a gente passa por muita coisa, a gente tem muito hormônio no organismo, a gente tem vários sentimentos, a gente sente muita coisa. E na hora do parto, e ainda mais eu que quero um parto normal, eu preciso muito do amparo e do apoio dele. Então, assim, eu pensei em coisas para fazer durante a gestação e de formas de preparar ele para que ele pudesse estar preparado e me auxiliar e me ajudar mais do que ele ajuda. E fica de dica para vocês, tá? Uma coisa assim que eu sempre fiz durante toda a gestação, sempre que eu encontrava uma matéria, uma reportagem, um texto, um vídeo interessante que falava sobre paternidade, que falava sobre como o pai pode auxiliar a mãe, essas coisas assim, eu sempre encaminhava o link para ele poder ler, para ele poder olhar e para ele ler aquilo de não eu falando, entende? Ele lê aquilo como reportagem, como alguém falando. Então, tudo que é tipo de conteúdo que tu acha que é interessante,
né? Envia pro marido, envia pro pai do bebê, né? Eu enviava tudo. Outra coisa, a gente conversou algumas vezes com uma doula também. Nós iríamos contratar ela para nos auxiliar. Só que depois, com essa questão da pandemia, e daí mudou muita coisa pra gente, principalmente financeira também, a gente optou por não pagar esse serviço, mas a gente teve uma conversa com ela. Então, assim, também foi esclarecido algumas dúvidas, né, pra ele, deixando ele mais a par sobre algumas coisas. Outra coisa, o parto, o momento do parto tende a ser demorado. Então é muito importante assim o toque da pessoa que tá contigo, massagem, coisas assim. Então eu separei alguns vídeos que falava diretamente do que qual que era a posição que o pai deveria tomar quando a mãe entrasse em trabalho de parto. Que tipo de massagem que deveria ser feita, o que ele deveria evitar, o que não deveria falar, que posição ele deveria assumir, assim, bem passo a passo. E aí eu separei uns 3 vídeos desse, mandei, e um deles, que era, assim, em ordem, era 10 dicas para os papais. Eu disse pra ele, esse aqui tu assiste umas 3 vezes até ela vir a nascer, para que tu esteja bem assim, centrado, e que tu lembre bem desse conteúdo, porque esse vídeo é muito importante, e tudo que tá nesse vídeo é o que eu realmente concordo e acho. Então, assim, eu frisava para ele aquilo que era importante para mim. E aí ele assistia. A gente comprou alguns cursos online com doula, com preparação para parto. Ele assistiu uma boa parte do conteúdo comigo também. Então, assim, eu sempre procurei deixar ele informado, tá? Informado, assim, dos procedimentos, do que eu gostaria, sabe? Do que ele poderia fazer, o que ele deveria evitar de toda forma, para que ele se sentisse assim, isso ela me falou, isso ela me falou, para que ele se sentisse um pouco mais preparado, sabe? Outra coisa que eu acho fundamental e bem importante, a mãe, na verdade, ela não vai conseguir ficar auxiliando, assim, a questão da bolsa da maternidade, falando com enfermeira, sabe? Então, assim, passar para ele, expliquei para ele assim, ó, abri a bolsa, disse, ó, aqui tá isso, aqui tá aquilo, expliquei certinho o que tava em cada lugar, o que eu gostaria que fosse usado, como eu gostaria que fosse usado, se ele precisasse de mais coisas, aonde tinha, sabe? Tanto a mala do bebê quanto a mala da mãe. Eu acho bem importante tu passar isso para eles, sabe? O plano de parto, né? Eu fiz o plano de parto, se tu não assistiu, vou deixar os cards aqui em cima. Eu fiz o plano. Então, assim, eu elaborei todo o plano depois de muito estudo, depois de de muito conteúdo. E aí eu expliquei para ele fase por fase, tirei dúvidas, né, para que ele não tivesse dúvidas quanto a isso. Se ele tivesse, que ele esclarecesse comigo, para que ele soubesse na hora o que fazer, e se ele ainda tivesse dúvida ou esquecesse, ele vai ficar com uma cópia, né, do plano de parto com ele, para que ele possa recorrer. Eu acho que todos os tipos de informação que tu possa passar pro teu esposo, pro teu companheiro, é fundamental, porque na hora, no momento, a gente fica com a cabeça assim em outro mundo. E aí ele precisa agir e falar por ti. E a última coisa, gente, que eu fiz, eu escrevi uma carta para ele, com o título assim, ó, para quando o momento chegar. E ali eu relatei assim, ó, como eu já passei por um parto e eu quero muito ganhar lá de parto normal, eu relatei como que seria a chegada desse momento, provavelmente como eu estaria, né, situações que poderiam acontecer, como que eu gostaria que ele se portasse nesses momentos, sabe? Eu frisei coisas para que ele não esquecesse, para que ele pudesse ler, memorizar, ler de novo se ele quiser, ler de novo, sabe? Para que quando chegasse o momento, ele lembrasse das minhas palavras, daquilo que eu escrevi e que eu gostaria que ele fizesse. Eu tenho certeza que vai ter momento que eu vou dizer, olha, eu não aguento mais, tá difícil, que são momentos que a mãe fica em desespero, assim, sabe? Chega um momento que tu pensa que tu não vai dar conta. E nesses momentos, principalmente, eu acho que é fundamental o teu esposo, o teu companheiro tá ali e ele se mostrar forte por ti.
Porque se ele desabar nesse momento junto contigo, aí tu não tem mais pra onde recorrer. E aí ele tem que se munir de coragem, de força pra te dar ânimo, pra dizer, não, tu vai conseguir, palavras de incentivo, sabe? Tá ali pra fazer massagem durante 1 hora se precisar. Eu acho que todo esse contexto é fundamental para que eu possa evoluir no meu trabalho de parto e eu tenha condições psicológicas, principalmente para poder parir o bebê. Então, assim, tudo isso eu escrevi para que ele pudesse registrar na memória dele e nas situações conforme vão acontecendo, ele possa se lembrar. E aí ele busque lá no consciente dele aquilo que eu falei. Então, assim, foram coisas que eu achei que seriam importantes para ele e que eu ajudaria ele a passar também de uma melhor forma por essa fase, porque a gente sabe que para eles também é complicado, é difícil. A mãe passa pelo pior, né? Mas o pai, eu acho que o pai tem que estar muito bem preparado para que o pai possa ser aquele apoio que a mãe vai precisar não só no momento de parto, mas principalmente ali durante o puerpério, né? Durante aqueles primeiros meses do bebê. Então, assim, eu só tive coragem e só decidi, sim, depois de quase 18 anos, a ter um filho novamente, porque eu tenho uma pessoa do meu lado hoje que é fantástica para mim e comigo. Se eu não sentisse esse apoio dele, essa parceria realmente em todas as coisas, eu jamais teria tido coragem de engravidar de novo. Eu tive um trauma muito grande da minha primeira gravidez, muito grande mesmo, tanto que eu não queria mais ter filho. E aí, a convivência com o meu marido, né, a convivência com a pessoa que ele é, com toda a educação que ele teve, com a família dele, porque eu sei que isso vem da família que ele teve, da educação que ele teve, sabe, dos princípios que ele aprendeu, ele se tornou uma pessoa, né, de acordo com aquilo. Então, convivendo com ele, eu consegui entender que ele seria a pessoa ideal se eu quisesse ter outro filho. E ele seria meu parceiro em todos os momentos, né? Então, assim, somente por isso eu tive coragem de tentar engravidar de novo. E aí a gente teve todo um processo de 1 ano e meio tentando. Aí, para quem não assistiu, eu gravei um vídeo, porque eu tinha ovários policísticos. Então, assim, quando a gente decidiu, até a gente conseguir de fato, demorou um tempo. Mas eu creio, assim, que tudo tem um porquê e veio no momento certo. E eu sei que ele é o melhor pai que a minha filha poderia ter, assim, no mundo. E eu sou muito grata pela vida dele na minha vida, porque através da vida dele eu consegui cicatrizar várias feridas que eu tinha. Então, assim, são dicas que eu fiz para ajudar ele a passar por essa fase, porque eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai ser um ótimo pai mesmo. Ele já é. E eu até me emociono de falar nisso, porque ele fala muito mais com o bebê, ele tem muito mais contato com a minha barriga do que até eu. E assim, eu vejo assim, o quanto que aquilo mexe com ele de verdade, assim. Então, assim, eu sou grata a Deus por isso e pela vida dele. Espero que tu tenha gostado, gente. Que tu tenha, daqui a pouco, tenha contribuído de alguma forma pra ti também. Se tu gostou, deixa o like pra mim. Se tu não é inscrito, se inscreve no canal também. Isso vai ajudar bastante no meu crescimento, tá bom? Beijão!